o Tatalia High School. E aí, no seriado do iCarly, ela tem ali um programa de internet, né? Um canal no YouTube. E ela faz vídeos engraçados e divertidos, mostrando a vida dela pra galera e fazendo algumas competições. Eu não lembro direito como é o iCarly, mas é basicamente isso. A menina de classe média tem um canal no YouTube, é famosinha na internet, e aí mostra o dia a dia dela na escola dela, né? Aí imagina se ela voltasse pros anos 80, onde não havia internet, e ela fosse estudar na escola Todo Mundo Odeia o Chris. Eu acho que é algo que cabe um discurso aí, uma dissertação sobre. Eu acho que pode ser algo interessante a se trazer no podcast. Outra ideia que eu tive, acho que foi hoje, não lembro, foi a ideia de pegar um livro aleatório. A minha casa ela tem muitos livros. Não que eu seja uma pessoa muito inteligente, mas tem muitos livros aqui. E aí a ideia seria pegar um livro qualquer e pegar um trecho desse livro, ler o trecho desse livro e tentar interpretar sem nenhum contexto ou criar o contexto na hora. Enfim, eu acho que poderia ser bastante divertido e daria margem para muitas coisas criativas. Outra ideia que eu tive foi falar um pouco sobre obras audiovisuais, podcasts e filmes, mas dando a minha visão, que é de uma pessoa que não tem muito costume de assistir. Podcast até eu escuto, mas de filme principalmente eu não assisto muito. A maioria das vezes eu não me sinto preso às histórias. E apesar de eu gostar muito do audiovisual em si, do ato de gravar, editar e tratamento de cores, etc., mas o cinema em si ela não é das minhas artes favoritas. E às vezes eu queria que fosse, eu não digo isso com tanto orgulho, mas uma das ideias era dissecar alguns filmes, alguns seriados que eu tenho assistido, porque isso seria uma coisa que me faria buscar mais, um pouco mais desse tipo de cultura pop e mídia aí, que eu não consumo o suficiente. Quer dizer, eu não acho que consumo o suficiente. E aí, se eu consumisse mais, talvez eu me tornasse uma pessoa com uma visão de mundo mais interessante, não sei. E aí outra ideia que eu tive foi a de procurar pesquisas acadêmicas que conversem com o cotidiano da gente. Há uns anos atrás eu descobri o que é que significa banheirão, que é uma expressão aí que o cunho popular usa para descrever quando um banheiro público possui a prática da comunidade LGBT marcar encontros nesses banheiros e praticar atos sexuais de forma casual. E aí é muito comum a prática do banheirão em rodoviárias, em shoppings, geralmente em banheiros públicos. E aí existe uma tese de doutorado que ela fala sobre os impactos sociais dos banheirões tanto na comunidade LGBT quanto na comunidade cis, eu acho que é esse o nome, né? Cis, que é quem não é da comunidade LGBT. E aí essa dissertação de mestrado ou é doutorado, eu não lembro,
Uma coisa que eu aprendi essa semana é que quando é doutorado é uma tese, porque obrigatoriamente o doutorado tem que gerar uma coisa nova, uma coisa que ninguém nunca fez, ou seja, sem criar uma coisa, uma tese, né? Você tem que defender a sua tese e por que ela é válida ou não. E quando é mestrado não é uma tese, é uma dissertação, aparentemente. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso aí. E aí uma das ideias, eu já falei isso 30 vezes, né? Uma das ideias. Mas uma das ideias seria pegar teses de doutorado, ou de mestrado, ou dissertações de mestrado, ou TCC, graduação, não sei, e pegar temas que conversassem com o cotidiano da gente, com pessoas comuns, pessoas que não frequentam o meio acadêmico necessariamente, sabe? E aí uma das pretendidas inicialmente seria essa do banheirão, porque eu acho que deve ser no mínimo algo interessante um acadêmico falando sobre algo tão banal e corriqueiro como a prática do banheirão. Acho que pode ser interessante isso aí, mas não sei, eu acho que eu sempre fico pensando demais nas coisas e faço de menos. Mas não sei, eu acho muito interessante esse modelo de podcast de fazer aqui na cama, porque basicamente eu me forço a melhorar a forma como eu falo, me predispondo a ficar aqui durante em torno de 30 minutos falando simplesmente o que me vem à cabeça. Inclusive uma coisa que eu aprendi essa semana é que uma das características da terapia que se usa da teoria da psicanálise é que a psicanálise ela visa deixar o paciente ali confortável para falar qualquer coisa que lhe vem à mente, sem precisar organizar muito, de maneira em que a partir da forma como essas ideias vão sair, mesmo que desorganizadas, a partir dessa organização, mesmo que desorganizada, né? Acho que acabei repetindo isso aí. E aí, a partir disso, o terapeuta ele vai conseguir tirar conclusões e o próprio paciente vai começar a tirar conclusões a partir disso. E não sei se vocês sabem, mas eu sou adepto aí da terapia. Eu faço há alguns meses e eu acho que eu dei muita sorte, porque muita gente reclama, muita gente que eu conversei já reclama que as primeiras vezes que procurou tratamento psicológico não necessariamente foi positivo o resultado, não necessariamente foi uma boa experiência. E eu acho mais que a primeira vez que eu fui já foi bem interessante para mim. E em partes eu acho que foi tão interessante assim porque a psicóloga a qual eu procurei, ela é adepta da teoria da psicanálise aí. Ela segue essa vertente. E aí eu acho que é o que mais funciona pra mim. E uma das coisas que eu fico pensando é que realmente faz sentido todas as pessoas que tiverem a oportunidade aí de fazer, nem que seja só uma vez, para ver se você se adapta, ver como é que você se comporta, mas ter um ambiente para falar sobre as coisas que estão na minha cabeça, de forma a eu não me sentir julgado, nem se preocupar com o que a pessoa vai achar de mim, ou me preocupar como que aquela pessoa vai entender. Só ter um ambiente propício para eu falar abertamente, isso me faz muito bem. Que é um dos pontos também do podcast aqui, um ambiente para eu falar várias coisas aí, não necessariamente conexo ou não,
independente de alguém me ouvir ou não, mas estar falando aí, né? Exercer o exercício da fala. Eu acho que exercer o exercício é um pleonasmo. Existe uma boa prática aí no mundo da programação de computadores, que é a história do pato. Tinha um programador aí, eu não lembro o nome dele, que ele dizia que todo programador deveria ter um pato, e o pato basicamente, no caso dele, era um pato de borracha, para o qual ele explicava os problemas que ele estava passando ali em termos computacionais, e à medida que ele ia explicando para esse pato, ele ia entendendo mais desse problema, e por consequência de entender mais, ele ia achando soluções melhores. E aí eu acredito que isso tem muito a ver também com teoria da cognição, que é simplesmente o fato de, quando a gente recebe uma informação, se a gente replicar ela, essa informação vai ficar mais clara na nossa cabeça. E isso funciona, por exemplo, quando você está na escola, o professor pede para você copiar, não é simplesmente para você copiar a troco de nada. É porque você copiando, você, querendo ou não, você vai estar lendo mais uma vez, você vai estar fazendo um esforço mecânico ali e vai estar passando mais uma vez pela sua cabeça, vai estar fazendo outro caminho, a informação vai estar andando por outros neurônios ali. Se você só ouvir, ele só vai passar por um caminho. E aí, se você ouvir, ler e escrever, ele vai passar por 3 caminhos diferentes. E aí a informação vai ficar mais fixada na sua cabeça, né? E aí, se você falar sobre isso para outra pessoa, visando organizar melhores ideias, você vai estar ali passando por um 4º caminho. E aí eu acredito que isso aí é um jeito de fixar melhor. Eu gosto muito de uma frase que diz: quem sabe faz, quem não sabe ensina. Porque, querendo ou não, ensinar é um jeito de aprender. Eu acredito que um dos melhores jeitos aí. Eu fiz faculdade aí durante alguns anos de licenciatura, fazia uma licenciatura. E aí eu aprendi um monte dessas viagens, que não necessariamente eu aplico de forma direta no meu dia a dia, mas eu acho que todo conhecimento ele é válido de algum jeito. E aí hoje em dia eu aplico em outras áreas, em outros contextos, as coisas que eu aprendi na época da licenciatura. Mas foi uma época bastante interessante. Cheguei a várias conclusões nessa época. Uma das conclusões que eu cheguei foi que faculdade ela não necessariamente é algo que você precisa fazer. Eu não concordo com a ideia de que todo mundo precisa fazer faculdade. É algo que, por exemplo, nos últimos anos aí houve um aumento muito grande de ingresso de alunos na faculdade, né? Tipo, as vagas aumentaram consideravelmente. Pessoas que antes não tinham condições por estudarem aí em escolas públicas e não terem educação de qualidade, elas não tinham as condições de conseguir entrar de forma simples na faculdade, né? E eu acho massa que hoje em dia se tornou muito mais fácil, né? Tem muito mais pessoas que não tiveram acesso a uma educação tão boa assim, que hoje em dia conseguem entrar na faculdade. Mas uma das coisas que isso gerou é que às vezes fica muito repetitiva a ideia de que por ser fácil todo mundo tem que fazer, tá ligado? E às vezes nem tem que fazer, não. A vida ela tem muitos caminhos e nem todos eles necessariamente precisam de faculdade. Mas eu acho massa
a experiência no geral. Acho que